Chegou a sexta-feira e eu cheguei aqui com você para bater um papo, para resenhar sobre o cangaço. Você sabe, né? Toda sexta-feira, 18 horas, nós temos um encontro. Eu, você e um convidado. E a gente tem feito nas últimas semanas alguns programas fazendo a relação do cangaço com a arte, com o cinema, com a música, com o teatro, com a literatura, com o cordel, com o repente. E assim nós continuaremos, nós ainda faremos outros programas fazendo essa relação do cangaço e a influência sobre a arte. Ainda tem muito o que falar. E me pediram aqui várias pessoas enviando mensagens para mim, pedindo para eu convidar alguma autoridade, algum escritor, para falar sobre o episódio ocorrido em Apodi. Vocês sabem que em 1927, antes da invasão a Mossoró, ou da tentativa de invasão a Mossoró, houve um fato que marcou a história de Apodi, que foi a invasão de Apodi pelo cangaceiro Macilon. Está na história. E é interessante você conhecer um pouco mais sobre os sujeitos históricos envolvidos nesse episódio. E por isso, você pediu e nós trouxemos Marcos Pinto. Marcos, seja bem-vindo, amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, meu professor amigo Lemuel, grande expoente do estudo da cangaçologia potiguar e quiçá do Nordeste brasileiro, e o nosso amigo, que me foi o nome dele, Bruno, que é um grande aficionado também pelo cangaço, né? Estamos às ordens. Marcos, eu vou começar logo fazendo uma provocação para você. Cangaço, coronelismo, cangaço e política. Como é que você vê essa relação entre cangaceiros e políticos ou coronéis? Eu entendo como, meu vasto período de pesquisa, eu entendo como uma ligação umbilical do poder de mando. As famílias tradicionais dominantes no então sertão nordestino, geralmente criavam aquelas milícias particulares, que, por exemplo, nós tivemos Baltazar Meireles na região oeste, Coronel Joaquim Correia, que também tinha milícia particular dele, Coronel Gilvêncio Barreto, em Itaú, que antigamente chamava Angico Velho. Temos Tilongo Gel do Amaral, sogro de Décio Holanda, cujo nome civil era Décio Sebastião de Albuquerque, natural aqui do Vale do Jaguaribe, ali na fazenda Várzea Grande, município de Limoeiro do Norte. Então existiu todo havia a disputa do poder de mando. Isso remanescente após proclamação da República. Houve uma cisão das famílias Gurgel e Pinto, através do coronel Francisco Gurgel de Oliveira, que, para os ouvintes mais atentos, era o bisavô do deputado estadual Laírio Rosado, né? Coronel Francisco Gurgel de Oliveira. Então, ele era, apesar de parente próximo do coronel Antônio Ferreira Pinto, à época já com 5 mandatos de deputado estadual, antes fora deputado provincial, né? Quando o Rio Grande do Norte não era estado ainda, era província. Quando passou a República, né, o estado do Rio Grande do Norte, o coronel Antônio Ferreira Pinto ainda predominou na política na região oeste, que inclusive com forte influência em Mossoró, e quando faleceu em 1909, em agosto de 1909. Então, houve a sucessão dele, foi através do coronel João Jasmo Pinto, por sua vez genro e primo, que por sua vez João Jasmo Pinto era primo e sogro do coronel Francisco Ferreira Pinto, no caso o meu tio-avô, que com a morte do coronel João Jasmo Pinto, em 1927, a bandeira política, o estandarte político, fora passado para o coronel Francisco Ferreira Pinto. Então essa cisão, repito, foi remanescente do período antes da República, ou seja, os Gurgel, o coronel Francisco Gurgel de Oliveira, comandavam os destinos do Partido Liberal, né, que era oposição ao imperador, e a família Pinto, já com a história longínqua, segundo
o grande, que eu considero, depois de Câmara Cascudo, o maior historiador do Rio Grande do Norte, Raimundo Nonato da Silva, ele diz no livro dele, Roteiros da Zona Oeste, ele diz que em 1817, o capitão Vicente Ferreira Pinto, no caso meu trisavô, já comandava o destino do Partido Conservador em Apodi. E, à época, os gurgéis, através do coronel, capitão Tibúrcio Valeriano Gurgel do Amaral, que veio do Aracati, como os ouvintes e o professor Leomel sabem, Aracati foi empório comercial, né, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, esses comboeiros que vinham comprar mercadoria em Aracati, existiu esse intercâmbio comercial, e daí foi quando o capitão Tibúrcio Valeriano Gurgel do Amaral veio se sediar em Felipe Guerra, que é a época Brejo do Apodi, né? E houve a cisão da família Pinto com os Gurgel através exatamente dos Gurgel, o capitão Tibúrcio Valeriano, comandar o destino do Partido Liberal e o coronel Antônio Ferreira Pinto comandava o Partido Conservador. Proclamada a República, aí foi acirramento mais ainda vamos dizer assim, das famílias dominantes, Gurgel e Pinto, né? Na região de Apodi ali, com reflexo muito grande com Mossoró, porque Rodolfo Fernandes, eu acho que você já tem notícia dessa plaquete de Filemon Rodrigues, para quem eu mando um grande abraço, um grande estudioso, você conhece. Ele tem uma plaquete, o cangaço visto pela imprensa. Isso. Né? Ele tem lá o telegrama, quando o Lampião atacou Mossoró, um telegrama do coronel Francisco Ferreira Pinto, dizendo: queira, prezado parente, receber e transmitir parabéns, povo moçoroense. Quer dizer, Chico Pinto já sabia que era parente próximo de Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins, coronel Rodolfo Fernandes. Então, eram tratados como primos, mas no telegrama, que está na plaquete de Filemon, tem um telegrama: queira, prezado parente, receber e transmitir parabéns, povo moçoroense, rechaçamento de Lampião. Marcos, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aos meus convidados e convidadas. O que lhe atraiu no cangaço para você começar a desenvolver essas pesquisas e todo esse conhecimento que você tem? Em que momento assim despertou em você o interesse por essa temática? Eu cresci ouvindo meu avô contando, né, da política acirrada, da bala e da chibata, né? Ou seja, dos Saldanha contra os Pinto, dos Gurgel contra os Pinto. Era a política da chibata e da bala. Então, meu avô perdeu o irmão dele. Meu pai nasceu no dia 27 de janeiro de 1934, e o coronel Francisco Ferreira Pinto, que já vinha sofrendo ameaça desde a década de 20 pelos Gurgel e pelos Barreto, através do capitão coronel Juvencio Barreto, que era proprietário da fazenda Unha de Gato, na época o município de Apodi, mas hoje o município de Itaú. Então, o coronel Francisco Pinto, meu avô disse que a família Pinto sofreu um grande baque, que o coronel Francisco Pinto, ele tem referência na época do Ceará, de Fortaleza, da Paraíba. Ele era um comerciante já bem de vida e tinha um trânsito livre, inclusive se dizia à época que Chico Pinto seria o candidato a governo nesse período de 33 a 34, quando houve aquele golpe getulista de 32, né, do dia 10 de outubro de 32. Então, os Gurgéis ficaram de cima e os Pintos, houve a derrocada da família Pinto. Então, eles aproveitaram, né? Mário Câmara, interventor, muito truculento, né? Criou uma guarda miliciana, guarda civil, que ele denominou de guarda civil. Aqui em Mossoró, por exemplo, eu ainda conheci um que foi da guarda civil, criada por Mário Câmara. Mário fora secretário particular de Getúlio Vargas. Mário Câmara é daqui do Rio Grande do Norte, né? Então, Getúlio Vargas nomeou ele para interventor e ele cometeu as maiores truculências: assassinato do coronel Chico Pinto de Apodi, assassinato, me foge o nome, do lado do Açu, surraram violentamente o coronel Felino Elísio de Oliveira Azevedo, em Jardim do Siridó, já um senhor de idade nonagenário já. Então, ele criou a Guarda Civil para exatamente espancar, coagir toda essa política conservadora, às quais os Pinto estavam vinculados, e os Gurgéis como oposicionistas, vinculados, por sua vez, ao Saldanha, a Quinca e a Benedito Saldanha. Mas eu conversei muitas vezes com o coronel Lucas Pinto, que quando assassinaram o coronel Chico Pinto em 34, quem segurou a bandeira ensanguentada, apanhou do chão
foi o coronel Lucas Pinto. Coronel, você sabe, entre aspas, né? Claro. Não era o coronel, era só quem tinha dinheiro e poder de mando. E aí o certo é que foi mais acirrada ainda com a morte do coronel Chico Pinto, porque José Augusto e Juvenal Lamartine queriam colocar Lucas Pinto, que realmente ele continuou, quando mataram o irmão dele, ele continuou no poder de mando. Chegou até o ponto de Zuí Rosado, quando foi deputado federal, a primeira vez, em 1946, ele disputou para estadual. Quando chegou em 50, os Rosados, por isso que Rosados, o Jerônimo Rosado, era vinculado ao mesmo partido do governador José Augusto, era PREPista, Partido Republicano Federal. Né? Eles não eram oposição aos Pintos, eles eram do mesmo partido. Mas com o tempo houve uma cisão, porque, como eu lhe falei, em 22 morreu o coronel Gugel. Aí Jerônimo Rosado foi quem segurou essa ascendência política de Felipe Guerra, né? Da cidade de Felipe Guerra, até então Pedra de Abelhas, e cerrou fileiras com Saldanha, né? Com Quinca e Benedito. Benedito era mais truculento, Quinca era mais de conversar. Segundo meu tio-avô, coronel Lucas Pinto, ele disse, não, eu me dava bem com Quinca Saldanha, agora Benedito é que era o truculento, sabe? Chegou, eu vou até lhe emprestar esses dois processos do crime que está comigo lá em casa, surrar, atirar, sabe? Balear, o Décio Holanda, que era compadre e coiteiro de Benedito Saldanha, em Limoeiro do Norte, num lugar chamado, uma fazenda chamada Várzea Grande. Então existia toda aquela... quando atacaram Mossoró, você já deve ter seu conhecimento, que foi descoberto que, segundo pessoas da época, segundo meu avô, segundo o coronel Chico Pinto dizia, que eu não conheci, foi não, meu pai nasceu, houve uma queima de arquivo. O Lampião atacou Mossoró, então, como você sabe, né, fugiram, foram rechaçados. Quando chegaram, eles foram recepcionados na fazenda, na Serra da Micaela, que eu conheço, inclusive era do coronel Walter Diógenes, coronel entre aspas também, encarregado com uma Pinto do Itaú, uma parenta. E Lampião foi acoitado, entre aspas, lá na Serra da Micaela, que até hoje é da família dos Diógenes Pinto, que são remanescentes de quando Lampião foi acoitado na Serra da Micaela, do coronel Otílio Diógenes. Eu acredito que já existia, sabe, alguma relação de Otílio Diógenes com Lampião, porque ele foi decretadamente, foi bem recepcionado, foi acoitado no sopé da Serra da Micaela, que até hoje é da família Pinto Diógenes. Então, quer dizer, existiu todo esse conchavo, sabe, até nesse exemplar que eu lhe emprestei aí do Nordeste, você vai ver lá, tem um exemplar que diz, comenta-se na cidade que Isaías Arruda encontrava-se nos arredores da cidade de Mossoró. Leia-se Jerônimo Rosado, sítio Cantópolis, que hoje é da ex-governadora Rosalba Ciardini. Quer dizer, existia todo um conchavo, e além de existir o interesse político de tirar do poder os dois coronéis, Chico Pinto no poder e Rodolfo Fernandes em Mossoró, existia o mandolinho, porque eles estavam certinho que realmente iria haver o resgate, o pagamento de 400 contos de réis a Lampião, para exatamente entregar a Isaías Arruda, que, repito, entre aspas, encontrava-se escondido nos arredores de Mossoró, onde, segundo tabeliões antigos, disseram que estava homiziada aqui, refugiada, coitado, no sítio Cantópolis, que é ali, você sabe onde é, né? Hoje é a atual residência da ex-prefeita e ex-governadora Rosalba Rosado Ciarline. Nós estamos conversando com o Marcos Pinto, um papo está começando a esquentar aqui, mas antes de prosseguirmos, lembrar você, Meu Primo Jararaca, do Keber Baia. Esse livro será sorteado no último programa do mês. E para que ele possa chegar na sua casa, é simples. Você faz um depósito aqui, está aqui o nosso Pix no canto da tela. Você faz o depósito, o valor você que diz, né? O valor você que diz. Você vai, faz a leitura do QR Code, aparece lá a senha, né, do QR Code, e você faz o depósito. Esse depósito é para cobrir a despesa do envio do livro que chegará na sua casa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, onde você estiver. O mês passado,
o sorteado foi Carlos dos Santos Oliveira. Eu já descobri que é o jornalista Carlos Santos, aqui de Mossoró. Estou tentando entrar em contato com ele para entregar pessoalmente o livro que nós sorteamos o mês passado. E esse mês é esse aqui, ó. Isso é um livro de ficção do Keber Maia. Ele trabalhou uma obra literária com base no fato histórico. E aí é uma leitura muito agradável. E lembrar você, ó, janeiro, hein? Dia 12, nossa expedição Rota Mística. Sairemos aqui de Mossoró, onde faremos o percurso, aqui os lugares de memória da passagem do Bando de Lampião. Daqui nós iremos para Xaramubim, terra de Antônio Conselheiro. Xaramubim, iremos para Missão Velha, lá onde o coronel Isaías Arruda, cangaceiros, vários sujeitos históricos que percorriam aquela região do Cariri. E lá vamos para o Juazeiro. De Juazeiro, não precisa nem dizer, né? O Padre Cícero, que é uma referência na história do Nordeste do Brasil. Iremos ao Crato, conhecer o Caldeirão do Beato Zé Lourenço, São José do Belmonte, lá as Pedras do Reino, mundialmente conhecida através da obra de Ariano Suassuna. Seguiremos para Canudos, a Guerra de Canudos, percorreremos todo o espaço da guerra em Canudos. Em seguida, seguiremos para Piranhas, onde iremos lá na Grota do Angico, onde houve a chacina em que foi exterminado parte do bando do cangaceiro Lampião. E você é nosso convidado. Você vai passar uma mensagem para o e-mail narrotadocangaço@gmail.com. E aí você vai receber todas as informações da viagem, hotel, alimentação, qual o nosso percurso. Então, eu e Aderbal Nogueira, do canal Cangaço Aderbal Nogueira, estaremos lhe esperando, de braços abertos. Você, sua família, seus amigos. É uma viagem, é um passeio, onde você irá conhecer, não um pouco, mas o muito da nossa história, onde cangaço e religiosidade se cruzam. Não esqueça, janeiro, hein? Marcos, você falou aí de Tilon Gugel, Décio Holanda, Isaías Arruda e cangaço. E aí eu queria perguntar a você, deixemos Mossoró de lado um pouco. Eu vou chegar em Mossoró, mas como foi essa história de Apodi? Afinal de contas, qual era o objetivo do grupo de Macilon invadir Apodi? Quem estava por trás? Foi ideia de Macilon? Tem conflito político aí? Tem família tradicional no meio? Nos conta essa história aí. Por que invadiram Apodi e quem estava por trás disso aí? Com certeza a disputa pelo poder de mando, né? Entre as famílias Gugel e família Pinto. A família Gugel, como eu lhe disse, já frisei passado, o Tilon Gugel era sogro de Décio Holanda, o famoso truculento, que tinha milícia particular composta, eu conheci ainda filhos de milicianos, filhos de Décio Holanda, e inclusive no depoimento aqui fala aqui nesse livro raro que eu quero lhe ofertar, e quero que você convide ele para fazer entrevista com ele, João Tavares Calixto Júnior, que eu considero um grande estudioso do cangaço, certo? Ele é um jovem professor universitário, como você também é um jovem professor, e ele aqui, ele foca minuciosamente, inclusive a morte de Coqueiro, que compôs o Bando Lampião quando atacou Mossoró, quando chegou na fazenda Várzea Grande, que é município de Moeiro Norte, na propriedade de Benedito Saldanha, houve uma queima de arquivo. Eu acho que você já está sabendo, Coqueiro foi eliminado. Tem até um telegrama no jornal O Nordeste, vai Correio do Povo, aqui de Mossoró, Benedito Saldanha comunicando que exterminamos o bandoleiro Coqueiro aqui na minha fazenda e tal, e mandou até eu soube que Coqueiro é sepultado em Mossoró, que ainda tenho que apurar isso minuciosamente, e mandou o corpo dele para Mossoró, de Coqueiro, que chegou já em estado adiantado devido à distância, né, de Limoeiro Norte para cá, mas Coqueiro foi eliminado na propriedade de Benedito Saldanha, segundo o telegrama de Benedito Saldanha,
Só que Benedito não assume que foi ele o que queimou o arquivo. Que forças policiais do Ceará liquidaram em minha fazenda o bandoleiro Coqueiro, que foi um dos que atacaram Mossoró. Isso um telegrama de Décio Holanda, comunicando, né? Juntamente com o Benedito. Existia uma... Eles encaminharam esse telegrama para quem? Para o jornal Correio do Povo. Sim, o jornal Correio do Povo. Correio do Povo, comunicando que foi exterminado pela Força Cearense, coincidentemente na fazenda dele, Várzea Grande, município de Limoeiro do Norte, né? Quer dizer, veio, parece que veio até, se não falha a memória, numa carroça e tal. Sei que já chegou aqui já exalando um mau cheiro devido à distância, né, de Limoeiro do Norte. E ainda para lhe reforçar, a minha família existe de dois lados. Quando o Lampião atacou Mossoró, que ele chegou no lugar Lagoa do Rocha, coincidentemente o dono era Anísio Batista dos Santos, primo de rio do meu avô, né? E foi bem acolhido. Eu entendo que Anísio Batista, por Riacém, Ceará, Lagoa do Rocha, ali perto de Moeiro do Norte, já esteve lá? Não perto de onde mataram o Menino de Ouro, né? Sim. Aliás, o Menino de Ouro acabou de morrer lá. E o certo é que Anísio Batista dos Santos recebeu festivamente Lampião, como se tivesse... Eu calculo que Anísio Batista dos Santos, que era martinense, primo de rio do meu avô, já devia conhecer Lampião quando Lampião era tropeiro, antes de enveredar pelo cangaço. E deve ter se encontrado em Juazeiro do Norte, né? Anísio Batista dos Santos também era tropeiro. Eu acho que existiu essa amizade aí. Tanto é que Lampião pernoitou, foi muito bem recepcionado lá na Fazenda Lagoa do Rocha, de Anísio Batista dos Santos, que foi o emissário para chegar em Limoeiro do Norte e preparar toda aquela acolhida festiva, né? Como vocês sabem, houve até um jantar, né? Lampião jogou moeda para a meninada, aquele negócio todo. Então, Anísio Batista, que eu estou devendo, mas no livro de Raí Brito tem a foto dele, nas pegadas do cangaço, falha a memória, né? Está lá a foto que eu forneci, a foto de Anísio Batista dos Santos, na segunda edição, aquele que até a capa azul, de Raimundo Soares de Brito. Então, ainda conversei com o filho de Anísio, que foi prefeito de Limoeiro do Norte, e eles confirmavam que existia uma amizade de Lampião com Anísio Batista, por ocasião em que, antes de Lampião enveredar, vinha com o irmão dele, com o João Ferreira, vinha como tropeiro e vinha para Juazeiro do Norte, e lá conheceu Anísio Batista e tal, e houve essa amizade de Anísio Batista dos Santos com o Lampião e João Ferreira, antes de Lampião enveredar pelo cangaço, repito. Isso aí por volta de 1921, se não falha a memória. Então, existia toda essa correlação de forças, que foi muito bem acolhido. O Anísio foi o embaixador, entre aspas, junto a Limoeiro do Norte, para receber muito bem Lampião, como você sabe que foi muito bem recebido. E eu conversei com o filho de Anísio, que Anísio só tinha filhos naturais, não tinha filhos legítimos, e ele confirmou que era um relacionamento. Você sabe que quando Lampião veio atacar Mossoró, que chegou em Antônio Martins, que atacou o comércio de Augusto Nunes, e virou tudo aí, a mulher de Augusto Nunes, da família Novaes, lá de Serra Dona Talhada, Rosina. Dona Rosina disse, na minha terra não aconteceria isso. De acontecer, aí Lampião, aí um dos cangaceiros disse, capitão, o Lampião já montado, para sair, quebrar o comércio de Augusto Nunes. Aí disse, capitão, a senhora que disse que Augusto Nunes já amarrado para ir como refém. Disse que fosse da terra dela, não aconteceria um negócio desse. E para a terra dela. Aí o cangaceiro disse, terra talhada. Aí o Lampião desceu, aí disse, a senhora é com a família, eu sou sobrinha de Emiliano Novaes. Aí o capitão teve um susto. Como quem diz, é meu coiteiro lá. Meu amigo, né? tomo um meu cafezinho amigo, com aí ele. Lampião disse, chamou o Augusto Nunes, tira ele aí, solte ele e tal. Aí disse a Dona Rosina, o que está feito, está feito. Agora, eu sou muito amigo do seu tio, Emiliano Novaes, como diz entre aspas, é um dos meus coiteiros lá em Serra Talhada. Entendeu? Quer dizer, quem imaginava, né, Lampião vir atacar e conhecer, ser protegido, entre aspas, por Emiliano Novaes, tio de Dona Rosina, mulher de Augusto Nunes. Aí foi E foi a comunidade, Marcos, segundo o Luan Lendes, que é um historiador lá de Antônio Martins, né, que foi até o livro que nós sorteamos no mês passado, foi a comunidade assim, que o bando passou mais tempo, mais de 2 horas na comunidade Boa Esperança. Boa Esperança. Atual Antônio Martins, é isso? Atual Antônio Martins, mais de 2 horas. Mas, Marcos, eu acho que você devia me falar um pouco mais sobre essa questão de Apodi.
Sim, voltar a poder. A poder, porque é curioso. Você citou aí duas famílias, Gurgel e Pinto, e onde é que entra o cangaço no meio aí? Alguém pagou alguém para matar alguém? Como é? Eu entendo como disputa do poder e mando, né? Já remanescente, que eu falei a você, Sim. do coronel Francisco Gurgel de Oliveira, que era cunhado era tio da mulher de Tilon Gurgel, aliás, de Felipe Guerra, o desembargador então, era casado com uma irmã de Tilon Gurgel. Já esse vínculo, dona Alexandrina Barreto, era a mulher do então governador Ferreira Chaves, que foi governador 2 ou 3 vezes, no último mandato, em 1922, de 19 a 22, ele era, o Juvencio Barreto, era amigo íntimo de Tilon Gurgel, né? E somaram forças, né? Quando os Pintos houve a derrocada, houve o golpe getulista, que nunca foi revolução, né? Foi um golpe de Getúlio Vargas, no dia 3 de outubro. O certo é que aí encerraram fileiras. Foi quando houve aquela perseguição tamanha no Rio Grande do Norte, através de Mário Câmara, e além disso, 2 desembargadores expressivos, né? Eu acho que você já ouviu falar, o desembargador Felipe Guerra, que era compadre e amigo íntimo de Jerônimo Rosado, então líder político em Mossoró, né? Que Jerônimo Rosado comandou o ensino em Mossoró, era o triênio, de 17 a 19. Né? Foi quando os Fernandes, já então com a opulência comercial, comandavam o ouro branco, que era o sal, e ao mesmo tempo o algodão, com a firma Alfredo Fernandes. Então, quer dizer, eles passaram a sofrer, perseguir os Fernandes, como vocês sabem, né? Aí os Fernandes, por sua vez, parente dos Pintos, o nome de Rodolfo Fernandes era Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins. E os Pintos são Oliveira Martins também, nos Troncos Velhos. Então, aquele negócio, né? Pegou a opulência, foi quando vamos dizer, a família Gurgel e Barreto entraram em decadência. Embora Felipe Guerra era desembargador, mas já em 1934 ele já estava se aposentando. Eram 2 forças opressoras, a política dominante da família Pinto. A poder era os desembargadores Felipe Guerra e o desembargador, deixa eu me lembrar aqui, sobrinho de Juvencio Barreto. Me foge o nome, mas antes de eu terminar eu digo o nome dele. Marcos falou de Vargas, aí olha, coincidência. Vargas contra Lampião, ou a Revolução contra o Cangaço. A história da fracassada expedição Chevalier de combate ao banditismo. Israel Maria dos Santos II. Olha, recebi de presente do autor. Tem outro livro dele que ele também me enviou. Um livro muito bom, li com atenção, parabéns, Israel. O que eu faria para adquirir um exemplar desse? Você me dá o contato após, viu, do Pronto, autor? Tranquilo, eu só não passo esse, porque não, eu sei. Não, claro, como esse aqui que eu estou lhe ofertando, né? Esse aqui é raro. Ele me mandou esse aqui, para o pesquisador e amigo Lemuel Rodrigues, com um abraço cordial do autor. Recebi. Quem é o autor, por favor? Israel Maria dos Santos, II. Natural de onde? É de Parnamirim. Aliás, ele é de Caicó, é do Seridó, mas ele reside, né, em Natal. E o prefácio é de Ângelo Osmiro. O prefácio de Ângelo Osmiro, você sabe que o nosso querido amigo Ângelo Osmiro não vai prefaciar uma obra que não tenha qualidade metodológica e que não tenha sido trabalhado com fontes fidedignas, e li e aconselho e indico a leitura Vargas contra Lampião, certo? Do Israel Maria dos Santos. Se você quiser adquirir esse livro, você pode enviar uma mensagem aqui para o programa e aí para o nosso e-mail resenhadocangaço@gmail.com, e eu passo os dados, as informações do Israel para você. Você que mora em Natal, eu sei que tem esse livro na livraria universitária, ali no campus da UFRN, né, tem ali aquela livraria, lá tem, que eu estive lá semana passada e vi esse livro lá. Mas também você pode fazer contato, por intermédio do nosso programa, que a gente chega até Israel e ele encaminha o livro para você, certo? Marcos, Mossoró. Você citou aí alguns coronéis, alguns líderes políticos. O Felipe Guerra,
Tilon Francisco Gugel, Pinto, Tilon Gugel, Coronel Gugel. Coronel Gugel, você citou Jerônimo Rosado, citou os Fernandes em Ascensão, citou Décio Holanda e citou Isaías Arruda. Inclusive, comentou de notícias que você teve da presença de Isaías Arruda aqui na região antes do fato ocorrido. Jornal Nordeste, que eu até deixei com você, né? Aqui, o Uma jornal coletânea, eu vou né? fazer a pesquisa, vou fazer o levantamento desses dados que o Marcos está colocando. Ele me, Inclusive me prestou. em primeira página, né? Comenta-se que Isaías Arruda estaria nos arredores de Mossoró no dia do ataque. Eu quero que você nos fale sobre isso aí, sobre essa possibilidade ou essa notícia, essas informações que você passou para a gente, colocando para o nosso ouvinte, o nosso público, esse tabuleiro de xadrez, né? Essa teia envolvendo Lampião, Mossoró e os coronéis e a política. Olha, são minudências incríveis. Até o Honório, para quem eu mando um abraço, Honório, e para o professor João Tavares Calixto Júnior, que eu até vou lhe instigar para que você convide para ser entrevistado ou presencialmente ou online. Você abordou sobre a presença de Lampião e o vínculo com... Isso, Isaías Arruda. Isaías Arruda. Aqui, Mossoró. Olha, eu li, não me lembro se foi no Correio do Povo, que existia um compadrio, que já era no Rosário Natural de Pombal, de compadrio com Felipe Guerra. Que é verdade que tem um livro aí que foi editado por Vantan, Filiano Rosário, dizendo que a amizade era íntima entre Jerônimo Rosado e seu compadre Felipe Guerra. Que existiu uma ascendência, vamos dizer, no âmbito do judiciário, né, desembargador, e vinculado, por sua vez, a um desembargador também da família Barreto, que não chegou ainda o nome. E existiu todo esse encadeamento, essa sequência de bastidores, né? Vamos fazer o seguinte, vamos unir forças, vamos pegar Décio Sebastião de Albuquerque, vulgo Décio Holanda, que é genro de Tilon Gugel, que por sua vez é inimigo figadal do coronel Francisco Pinto, do coronel Lucas Pinto, e vamos eliminar Rodolfo Fernandes em Mossoró e eliminar Chico Pinto e Apodi. Tanto é que 1 mês e 3 dias antes do ataque de Mossoró, Marcilon esteve efetivamente em Apodi no dia 10 de maio, adentrando a cidade com cerca de 20 cangaceiros, dentre os quais coqueiro, e segundo o meu avô, que era irmão do coronel Chico Pinto, só não faleceu porque era um homem que tinha recurso, era um homem muito potentado, o meu tio avô, e quando Marcilon, dando coice com o rifle dele na casa do coronel Francisco Pinto, já o dia clareando, que meu avô morava perto, na época era casado, papai tinha 5 meses. O certo é que Chico Pinto não precisa botar a porta abaixo, não. Eu quero segurança para minha família. Aí abriu a porta, nessa hora os cangaceiros já acossaram o coronel Chico Pinto com punhais e tudo. Aí Lampião disse, não, vão para os cavalos na esquina ali, que minha conversa eu vou parlamentar em particular com o coronel Quem Chico disse Pinto. isso? Marcilon. Marcilon Mandou os cangaceiros saírem. Ficarem na esquina, né? Próximo à casa e ele entrou na casa do coronel Chico Pinto. Para conversar. Para conversar, Sem claro, testemunha. interesse pecuniário, só isso. Ó. Então, segundo meu avô, a época que eu calculo, eu perguntei a quem entende, Chico Pinto, coronel Chico Pinto, eu quero parlamentar agora, sem particular, seus cúmplices, seus cangaceiros ficar na esquina, e adentrou a casa Chico Pinto. Coronel Chico Pinto foi ao cofre e deu a Marcilon 50 contos de réis. Para não ser morto. Para não ser morto. Tanto é que nesse livro aqui diz que Chico Pinto, quando chegou, Marcilon, quando retornou para Missão Velha, para Aurora, que era a fazenda de Isaías Arruda, entregou os 50 contos de réis a Isaías Arruda, que havia sido subtraído, né, de Chico Pinto. Quer dizer, então Chico Pinto não morreu porque teve esses 50 contos de réis que entregou a Marcilon, e Marcilon ficou satisfeito e disse, não, vamos embora. Pronto, o Chico Pinto escapou por causa do dinheiro, 50 contos de réis. Então existia um plano para matar Chico Pinto? Existiu, adredemente preparado por Décio Holanda, Tilon Gugel, que por sua vez, Décio Holanda era muito amigo também de Zé Cardoso, que você já conhece, daqui do Pereiro, tem uma propriedade chamada Bálsamo,
Décio Holanda tem a Fazenda Bálsamo e Zé Cardoso a Fazenda Vizinha. Como vocês sabem, tem até uma minudência que você vai cair, vai se admirar demais. Rodolfo Fernando era o prefeito. Chico, Tilon Gugel e Felipe Guerra e Décio Holanda compraram 2.000 balas de rifle em Fortaleza, que eu estou rastreando para descobrir quem foi o comprador dessas balas. Como vocês sabem, tem, né? 2.000 balas compraram. Essas balas foram escondidas na casa de Tilon Gugel do Amaral, em Felipe Guerra, onde é a antiga Pedra de Abelha. E houve aquela... o juiz da comarca de Apodi mandou, através do governador José Augusto, mandou uma tropa comandada por 40 praças e o tenente Napoleão Agra dar uma batida na casa de Tilon Gugel. Só que o juiz de direito, João Francisco Dantas Salles, era vamos dizer assim, da mesma laia do Saldanha. Então, ele era juiz de direito da comarca de Apodi, João Francisco Dantas Salles, por sua vez, tio do cardeal do Eugênio de Araújo Salles, do Acari, que foi do Rio de Janeiro. Então, quando chegou essa tropa em Apodi, composta por 40 praças e comandada por um oficial, Apodi tinha os informantes dos Gugel, tudo aí, correu um mensageiro, avisou a Tilon que mandasse tirar essas 2.000 balas imediatamente, porque ia haver no outro dia seguinte. Isso estava escondido lá no chamado Brejo do Apodi. No casarão de Tilon Gugel, você conhece, Guerra, né? Conheço. Naquele casarão de Tilon Gugel. Naquele casarão. É tanto que ali estava escondido 2.000 balas. 2.000 balas que foram, com a comunicação de que ia haver uma batida na casa de Tilon Gugel, foram enviadas num comboio durante a noite todinha, comandado por Décio Holanda, pegou esse comboio disfarçados, né? Naquele tempo, as mercadorias transportadas em comboios, e em cima a mercadoria, embaixo as balas. E o certo é que foi a noite toda essa viagem, segundo informes, para levar para Pereiro, Serra do Pereiro. E realmente estavam tudo guardadas essas 2.000 balas, que foi exatamente as 2.000 balas que foram fornecidas a Lampião para atacar Mossoró. Matar Chico Pinto e podia atacar Mossoró. Você vê que existe toda uma sequência cronológica, né? Gerando Rosário, Felipe Guerra, compadre dele, Felipe Cunhado de Tilon Gugel, porque Tilon era casado, Felipe Guerra era casado com a irmã de Tilon Gugel. Existiu todo aquele intercâmbio nos bastidores para essas balas chegarem na mão do Lampião. 2.000 balas de fuzil. É muita coisa. Muita coisa. Eu entrevistei aqui a escritora Lúcia Rocha, você conhece? Lucinha, né? Eu conheço demais. Fez aquele trabalho muito bom, brilhante, sobre o menino Rodolfo, né? Muito. Para quem eu mando um abraço, eu quero até saber como eu faço para adquirir esse livro. Lúcia, dela. Marcos está querendo o seu livro. Eu vou entrar em contato com ela e digo que você quer falar com ela. Claro que tem que. Pois é, um livro ela gastou, inclusive, né? Teve um documentarista, um cineasta aqui de Mossoró, que ele fez um mini documentário a partir do livro de Lúcia, O Cangaceiro Compositor. São 3, 4 minutos, muito bom, parabéns. Eu quero até entrar com grande jornalista, a Lúcia Rocha. Para eu gravar um programa com ele, porque eu gostei muito do documentáriozinho, um curta-metragem, sabe? Lúcia colocou o seguinte... Existe disponível no YouTube? Existe. Você não se lembra o título, não? É O Cangaceiro Compositor. Certo, no YouTube. Lúcia Rocha. Eu vou... baseado no livro de Lúcia. Pronto. Eu vou passar para você... O link, né? O link. Eu vi no blog do Barreto. Então, não tô sabendo. Eu estou sabendo agora, é até notícia boa. Aí ele fez um mini doc, um curta-metragem, 3, 4 minutos, muito bacana, sabe? Fez adaptação a partir do livro de Lúcia. Ele fez. Inclusive, eu aproveito a deixa para você escrever um livro sobre exatamente enfocando, que nunca ninguém focou, esses grupos armados, pequenos grupos armados. O grupo armado de Décio Holanda, que era em Felipe Guerra e Pereiro, Serra do Pereiro, Décio Genro de Tilon Gugel, né? E, lá em Itaú, Fazenda Unha de Gato, que até hoje tem um casarão bonito lá, bonito e praticamente abandonado, né? Então, quer dizer, existe toda essa... Aí Baltazar Meirelli, Caudilho, lá em Luiz Gomes, ainda existe a casa dele. Existia todo o Coronel Joaquim Cirilo de Andrade, que é a origem dos Andrade ali, a Mino Afonso, que é a época chamava-se Caieira. Mas o Joaquim Cirilo de Andrade, ele tinha um outro colega, coronel, lá em Martins, que me foge o nome. Então, existia todos esses grupos, subgrupos, milícia particular de Joaquim Cirilo de Andrade, que é o avô de José Maria Viana, comerciante de gente muito boa, para quem eu mando um abraço. Baltazar Meirelles em Luiz Gomes, Paulo dos Ferros, Coronel Joaquim Correia, né?
que quase que ia ser assassinado na hecatombe de 1919, quase. Era um líder muito, até parente, segundo eu li um depoimento dele, era até parente dos Pinto, né? Da família Pinto, o coronel Joaquim Corrêa, muito bom, que existe até um livro sobre ele, que eu vou ver se eu adquiro. Então existia toda essa ligação, né? Do coronelismo, os coronéis que estavam numa causa, vamos dizer assim, de assistencialismo e tal, sem envolver cangaço, e a parte dos coronéis que eram envolvidos com cangaço. Leia-se Jerônimo Rosário, Juvencio Barreto, Joaquim Cirilo de Andrade, Baltazar Meireles e Luiz Gomes. Então existia toda aquela teia de disputa de poder e mando. Sabe? Eu não estou aqui querendo ferir suscetibilidade familiar, não. Porque a história tem que ser contada como ela aconteceu. Né? O que eu ia colocar para você, Marcos, é o seguinte. Lúcia, ela fez uma colocação que eu achei interessante. Eu até conversando com outro convidado meu, não lembro quem foi agora, não sei. É o seguinte, Lampião, ele tratou muito bem Antônio Gurgel, coronel. E Lúcia coloca no livro dela o seguinte, isso é a leitura dela, a interpretação dela, né? De que Lampião teria tratado bem o coronel durante todo o percurso, porque ele gostaria de ser visto no futuro, pela história, como alguém que tratava bem os seus prisioneiros, aqueles que ele tinha sequestrado. Por isso, esse tratamento cordial com o coronel. Essa é a leitura dela, entendeu? Mas não necessariamente porque ele fosse um homem bom, mas porque como ele era um homem de visão, quem estuda, quem escreve sobre o Lampião, sempre afirma que ele era um homem além do seu tempo, um homem de visão, né? E uma das coisas que eles se preocupavam muito era com a sua imagem. Então, se ele tratasse bem o coronel, a sua imagem positiva, acredito que alguém, mesmo ruim como Lampião, tenha algo de bom, né? Acredito. Então, que essa imagem positiva, boa dele, ficaria guardada na história, nos registros. Eu pergunto a você, Lampião teria agido assim? Ou, por se tratar o coronel Antônio Gurgel, por ser um Gurgel, tem outra coisa por trás aí? Aí eu evoco o livro do Ray Brito, Ramos Brito, Nas Garras do Lampião. Você observa toda a sequência que ele diz, né? O dia a dia. Enquanto o Lampião não veio tomar ciência de que o refém, Antônio Gurgel do Amaral, era irmão de Tilon Gurgel do Amaral, certo? Que, por sua vez, era amicíssimo de Joaquim Saldanha, conhecido como o Gato Vermelho, Benito Saldanha. Então, você veja que quando atacou Mossoró, que chega na parte do Ceará, é quando o coronel Antônio Gurgel tem devolvido a pistola, né, com o cinturão dele, como você sabe disso, foi porque Marcilon disse, capitão, esse senhor aí, ele é irmão de Tilon Gurgel, que por sua vez Tilon é sogro de Décio Holanda, que forneceu as 2.000 balas a nós, lá na Fazenda Balsa, no Pereiro. Aí foi quando o Lampião disse, pô, quer dizer que é irmão, essas 2.000 balas que nós recebemos no Pereiro, por Décio. E Décio é o quê desse Antônio Gurgel do Amaral? Décio é genro de um irmão de Antônio Gurgel do Amaral, por nome Tilon Gurgel do Amaral. Daí foi quando devolveram a pistola ao coronel Gurgel e passou a Lampião bajular, dispensar uma certa atenção a coronel Antônio Gurgel do Amaral. Quer dizer, você vê o que é, né? Como tudo é uma sequência de interesses escusos, né? Então foi quando, não, se essas balas que nós temos foi através de Tilon Gurgel, irmão de Antônio Gurgel do Amaral, que é nosso refém, vamos libertar ele, que foi quando libertaram, né? Se não falha a memória, ali para a banda da lugar Felicidade, se não falha a memória, né? Nas imediações de Limoeiro. Então, quer dizer, existia todo esse... Lampião jamais imaginava que aquele refém era irmão de Tilon, que Tilon, por sua vez, sogro de Décio Holanda, que por sua vez foi quem forneceu as 2.000 balas para atacar Mossoró. 2.000 balas que, por sua vez, estava escondido... na casa de Tilon Gurgel. Lá em Pedra da Abelha. De Abelha, que numa noite foi levado, conduzido num comboio de burros, caixotes, por cima mercadoria e por baixo as balas. Foi levar lá para a Fazenda Bálsamo, no Pereiro, que foi lá, o Lampião passou um mês por lá só, lá agenciando para receber essas balas, para atacar o Mossoró. Quer dizer, existia todo o interesse dos Gurgel, com Juvencio Barreto, Fazenda Unha de Gato, com Tilon Gurgel,
para exatamente matar Chico Pinto e Apodi e matar Rodolfo Fernando em Mossoró. Os dois, vamos dizer, manda-chuvas coronéis com poder de mando. Chico Pinto e Apodi e Rodolfo Fernando em Mossoró. Por que fracassou em Mossoró, Marcos? Fracassou, eu digo a você, por quê? Quando atacaram Apodi, você há de reler o livro de Raimundo Nonato, na página 53 ele diz, quando atacaram Apodi em dia 10 mais 27, um mês e 3 antes, e meu avô contou muito essa história minha, o coronel Chico Pinto fez uma carta minuciosa, que eu tenho vontade, mas eu vou dizer por que essa carta nunca apareceu. Fez uma carta para Rodolfo Fernando e mandou um emissário especial. Naquele tempo, você sabe que a linha de ferro de Mossoró para governador já existia em 1922. Se não falha a memória, já existia até em Caraúbas. Eu sei que em 22 a linha ferro já ia até Felipe Guerra. Foi quando o Chico Pinto mandou um emissário com uma carta para entregar pessoalmente a Rodolfo Fernandes. Aí esse emissário veio no cavalo, pegou o trem, chegou e entregou. Nessa carta, o coronel Chico Pinto, meu avô, que era irmão do coronel Chico Pinto, dizia assim, precate-se, pode ficar, se previna, porque você vai ser vítima de uma tentativa de assassinato do Bando Lampião. Eu já escapei aqui, porque dei 50 contos de réis no dia 10 de maio, que no caso foi no dia que ele mandou essa carta, e você se previna aí, só ponha pessoas de sua extrema confiança para proteger a casa de Rodolfo Fernando, como você sabe. Na frente foram algodão prensado, né? Aqueles fardos de algodão, e atrás, ainda hoje é do mesmo jeito, você sabe que tem um terreno bem grande, era o curral do gado de Rodolfo Fernando e a garagem do carro. Então você vê que estava muito bem guarnecido. Agora olha a trincheira de Rodolfo Fernando, a maioria parente de Rodolfo Fernando, Francisco Gomes Pinto, Antônio Gomes Pinto, Aristides Gomes Pinto, daqui de Viçosa, que é a cidade ali perto do pé da Serra, Porto Alegre. Então Rodolfo Fernando fez do jeito que o coronel Chico Pinto mandou dizer na carta. Só ponha que inclusive 3 dias antes houve uma reunião, 3 reuniões, na primeira e na segunda, Jerônimo Rosado compareceu e disse, nada, Mossoró não tem perigo não, eu estou participando da reunião, Mossoró está de quase litoral, não estava em que Lampião vai atacar Mossoró. Se ele estava por trás, comentou, entendeu? O Jerônimo Rosado, é claro que ele, mesmo se fazendo adversário, mas existe aquela relação Hidalgo, né? Quer dizer que Jerônimo participou de 2 reuniões antes com Rodolfo Fernandes. No Palácio, está lá. Na cúpula de. Está lá no Jornal de Fato, no Jornal Correio do Povo. Está lá. Pode pesquisar aqui, está lá dizendo. Quer dizer, ele comentou e participou de 2 reuniões. Na terceira já não participou mais. A terceira reunião. Mas Chico Pinto já tinha prevenido, o parente do Rodolfo Fernandes, né? Para comprar esse armamento todo e se prevenir. E realmente esse armamento foi comprado em Fortaleza. Esse armamento que protegeu as trincheiras de Mossoró, entendeu? Pode olhar ali na igreja de São Vicente, você vê lá que, não sei, roubaram aquela placa lá, que tem o nome dos ex-combatentes. Está lá, Francisco Gomes Pinto, Aristides Gomes Pinto, os parentes, tudinho lá na trincheira da casa de Rodolfo Fernandes. Tanto é que Rodolfo Fernandes disse, olha, se durante o embate que nós vamos defender a nossa casa, vocês são dos meus parentes, a maioria, se eu entrar correndo aqui, pode meter bala, que é inimigo. Quer dizer, além da trincheira que tinha de algodão prensado, ele ficou com medo, de repente, lá dentro da própria defesa dele, tem alguém que traísse e entrasse lá para matar ele lá dentro. Você vê que o objetivo, se tinha banco, tinha tudo, porque ele só queria a casa do prefeito. Está entendendo? Era exatamente o interesse de Jerônimo Rosado, liquidando Chico Pinto e Apodi, Tilongo já voltaria ao poder, e liquidando Rodolfo Fernando em Mossoró, Jerônimo Rosado voltaria ao poder. Tanto é que quando houve nos bastidores essa elucidação, o Jerônimo Rosado ficou dizem, todos apontados, como é que vazou, e morreu 3 anos depois, em 30, Jerônimo Rosado vem a falecer, com 60 e poucos Marcos, é interessante isso. Essas informações da suposta participação de Jerônimo Rosado, onde é que a gente encontra mesmo? É como eu disse a você, o meu avô, que era irmão do coronel Chico Pinto, contava minuciosamente. Sim, então são memórias do seu avô. Do meu avô. O seu avô tinha quantos anos à época? Meu avô era de 20 anos. Tinha 20 anos. 20 anos, e era casado. Então era uma pessoa, um adulto, já maduro. Meu avô já comercializava tecidos em lombo de burro, meu avô. Então essa história sobre a suposta participação de Jerônimo Rosado e de outros coronéis, tanto no ataque de Apodi como de Mossoró, são memórias do seu avô. Inclusive está citado lá num jornalzinho de Rubens Coelho, não sei se é Pindorão, é o nome do jornal, está até guardado, depois eu vou lhe fornecer.
Eu dizendo abertamente que meu avô contava por menores que existia exatamente o conluio de Tilon Gugel, que era compadre com Jerônimo Rosário, ou seja, Tilon disse, compadre, eu mando eliminar Chico Pinto e Apodi, vou ao poder, e você elimina Rodolfo Fernandes e volta ao poder. Ele nunca colocou isso no papel. Quem? Seu avô, ninguém nunca colocou. Meu avô tinha medo, sabe, de ferir suscetibilidade familiar, até porque já existia entrelaçamento de Gugel com Pinto na época, por casamento, né? Por exemplo, em Mossoró existia o casamento que ainda está valendo. Meu primo, eu chamo primo, pediu o Pinto da loja comercial HF Pinto, casado com a neta de Tilon Gugel, quer dizer, já existe entrelaçamento de Pinto e Gugel por casamento. Então isso ficou só na memória só dele. Só na memória, não existe mais. E ele contava para os filhos, contava, netos. Não existe, sabe, mais essa intriga. Não, como eu disse, existiu até entrelaçamento familiar. Então, aquele acirramento foi só, vamos dizer assim, beirando a eleição de 34, quando mataram Chico Pinto. Aí depois houve um... Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma resenha muito boa. Fiquei aqui, sabe como é... Não esqueça de convidar o João Tavares Calixto Júnior, viu? Para você entrevistá-lo online ou presencialmente. João Tavares Calixto, olha que eu ganhei aqui, gente. Ó. Vida e Morte de Isaías Arruda. Sangue dos Paulinos, Abrigo de Lampião. Olha só que livro que o Marcos Pinto me presenteou aqui. E esse aqui também, ó. Cenários Potiguar, um livro célebre. Cenários Norte-Rio-Grandenses. Muito bom. Do Anfilóquio Câmara. É também um livro que eu vou me deliciar, né, em ler. E quero agradecer a Marcos. Marcos, muito obrigado, amigo, por estar aqui conosco e trazer informações interessantes. Com certeza esse programa vai ter uma repercussão muito boa, porque você trouxe fatos novos para que nós, pesquisadores, para as pessoas curiosas, possam ler e tirar suas interpretações, suas conclusões. E não esqueça que eu deixei aquela coletânea do Jornal Nordeste, de fotografar a parte, logo na capa, que diz, comenta-se dos arredores, comenta-se em Mossoró que Isaías Arruda encontrava-se ao redor de Mossoró no dia do ataque. Está lá na primeira página, você ficou com a coletânea, fotografe e guarde para um futuro livro seu. Que ali é importante. Como é que o jornalista Martim Vasconcelos descobriu que existia esse comentário de bastidor de que Isaías Arruda estava em Mossoró no dia do ataque de Lampião a Mossoró? Quer dizer, isso pressupõe-se, entre aspas, hóspede de Jerônimo Rosário no sítio de Cantópolis. Quer dizer, pressupõe-se, né? Pressupõe-se. Ninguém pode afirmar. Não posso afirmar porque você tem que ter a prova nada. concreta. Exatamente. Quer dizer, quem me contava isso era o tabelião Romeu Leite Rebouças, que está com Deus, uma pessoa muito boa, me contava. Mas você sabe, né? Existe suscetibilidade, não, vamos deixar para lá, não vamos evocar. Tanto é que nessa entrevista que eu concedi a Rubens Coelho no jornal, Vantano nunca me chamou, não me convocou para tentar conversar sobre isso, porque ele sabia que eu tinha a prova, que é exatamente meu avô, que era irmão do Coronel Chico Pinto. Agora, eu queria descobrir onde é que anda essa carta. Eu já tentei contato com a família de Rodolfo Fernandes para encontrar essa carta do Coronel Chico Pinto, descobrindo por A mais B que foi um conluio de Tilon Gugel para matar Chico Pinto Apodi, o Bando Lampionesco, e matar Rodolfo Fernandes em Mossoró. Existia, né, todo esse cadência, encadeamento, toda essa sequência. Mas, como eu digo, tem que pegar o documento. Se eu pego essa carta de Chico Pinto, está todo deslinde ali. Né? Eu vou até procurar contactar com a bisneta de Rodolfo Fernandes, porque, a não ser que o doutor Vantano tenha muita amizade com Raul Fernandes, filho de Rodolfo, que fora prefeito de Mossoró, nomeado em 32, não sei, eu acho que doutor Raul Fernandes, filho de Rodolfo, não teria feito isso não, mas eu pressuponho assim, será que Raul Fernandes disse, Vantano, pega essa carta aqui e destrua, é a prova de que seu pai estava no complô para trazer Lampião para Mossoró. Pode ter sido também. Raul, muito amigo do doutor Raul Fernandes, de Vantano, destrua aí, pronto, são políticas passadas e tal, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu penso que ele não faria isso porque seria atrair a memória do pai, não é? Como vocês sabem. E agradecer e me colocar ao seu interdispor. E repito, não esqueça de convidar o João Tavares Calixto Júnior para você entrevistar. Vim para aquele professor, seu colega, professor universitário, na Universidade do Crato. Acho que na URCA. Pronto, essa daí, URCA, né? Pronto.
Então, lhe sugiro que você faça. Então, pode ser online, né? Que para ele não vir aqui, ou você, quando for ao Ceará, marcar um encontro com ele. Você tem intenção, né, de ir para aquele Claro, lado? claro. Em janeiro estaremos lá. Encerrando, você sabe exatamente aonde foi que o menino de ouro foi sepultado? Dizem que ainda existe essa cruz lá, na Lagoa do Rocha. Isso, você nunca esteve lá, não? Eu nunca estive lá. Porque se Nunca quiser, estive lá. assim, tem um amigo meu que é proprietário lá. Se você quiser, quando for, ele lhe acolher e tal, e até conversar com você, viu? Tranquilo. Vamos combinar um sábado ir lá visitar. Pronto. E fazer lá Ele um reside em registro. Mossoró. Antigamente, ele foi chefe aqui de alistamento militar. Sargento Jaime. Gente muito boa. Conversamos com o Marcos Pinto, ele esclareceu muitas coisas sobre essa relação entre cangaço e coronelismo. Levantou algumas hipóteses, problematizou algumas questões e indicou onde ele ouviu todas essas informações que ele brilhantemente colocou para nós. A memória do avô, que ele acostumado a ouvir as histórias. E também me entregou aqui, me emprestou o jornal Coletânea do Nordeste. O Nordeste, onde eu vou fazer o levantamento das matérias e extrair algumas informações sobre o período em que o Bando de Lampião esteve em Mossoró. Eu quero agradecer mais uma vez a Marcos e agradecer a você. E lembrando, para encerrar, o livro que nós estaremos sorteando no último programa do mês, Meu Primo Jararaca, de Keber Maia. Você só precisa fazer um depósito no nosso QR Code, está aqui na tela, e você, no final do mês, eu faço o sorteio daquelas pessoas que fizeram o depósito do último programa de setembro até o último programa de outubro, né? Essas pessoas estarão concorrendo ao livro do Keber Maia. Eu sugiro, só interrompendo o Verbita rapidinho, convidar, eu acho que você já conhece ele, o historiador Geraldo Fernandes. Você esteve naquela Felipe região? Guerra, conheço Geraldo. Moreno, Geraldo. Isso. Ele tem vários livros, inclusive eu sugiro você entrevistá-lo, porque é uma pessoa que você já conhece, né? Conheço. Gente boa demais. Geraldo Francisco das Chagas. Demais. Conhecido como Geraldo Fernandes. Sugiro. Certo. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.